Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, vocês da igreja, vocês que de casa eventualmente nos acompanham, que possamos construir agora uma reflexão mínima que nos ajude na nossa vida prática. Tudo que a gente faz na vida a nível de igreja, as missas de que participamos, as orações individuais ou em grupo que nós fazemos, as atividades religiosas todas, as pastorais, gestos e atitudes de caridade, tudo que fazemos é para melhorarmos como seres humanos, não é para outra coisa. Então a gente pode participar o máximo que uma pessoa tem condições de fazer em todos os aspectos da vida religiosa e espiritual, mas se isso não se traduz minimamente em coisas boas que vão melhorando a qualidade dos nossos dias e da nossa vida, o que nós fazemos não vale muito. Não tem sentido, não nos leva a nada. E é por isso que o marcador, o elemento medidor, que nos serve para avaliar se a nossa religião está servindo a nós, como de fato ela existe para o fazer, são os resultados concretos que ela vai produzindo na nossa vida. Coisas melhores que nos vão acontecendo. É claro, sempre dependem tais coisas de nós e das nossas decisões livres do cotidiano. O evangelho de hoje tem coisas engraçadas, interessantes e muito instrutivas. Primeiro, os fariseus pedem que Jesus Cristo lhes diga qual é o maior mandamento da lei, o mais importante de todos. E Jesus Cristo, curiosamente, responde dando-lhes dois mandamentos. Eles pedem um e recebem dois. Primeira lição que a gente pode tirar daqui: nós sempre podemos, a exemplo de Jesus, dar mais do que aquilo que nos pedem, oferecer mais do que aquilo que esperam de nós, sair da caixinha, do enquadramento, surpreender positivamente as pessoas, oferecer para além daquilo que as expectativas melhores que elas têm sobre nós dizem e permitem que aconteça. Então, isso sai do lugar comum, evita de um lado a mediocridade, a mesmice, e de outro lado estimula a generosidade e a gratuidade. As coisas mais importantes do ponto de vista da nossa fé e do nosso Deus, e que Ele espera obter da nossa parte, são essas: gratuidade e generosidade naquilo que nós fazemos, em tudo e por tudo. Dar para além daquilo que os outros aparentemente merecem e esperam receber. Primeiro, já é complicado a gente dar alguma coisa a alguém. É muito complicado. Sempre que alguém nos pede, nós damos desculpas. Aí é mais fácil. Hoje eu não tenho. Infelizmente, o que eu tinha, acabei gastando agora. Da próxima vez, pode contar, eu lhe ajudo. Essa próxima vez, quem sabe, daqui a 1 ano, 2 ou 3, que a gente vai encontrar de novo aquela pessoa. Ou nunca, porque quando acontecer a outra vez, a gente tem a mesma desculpa. E lá na frente, a terceira vez, a mesma historinha. Por quê? Porque a gente faz tudo como sempre tudo faz. Se eu faço as coisas assim me desculpando, eu vou me desculpar delas e de outras a vida toda. Se eu faço as coisas empenhado para que a
o resultado delas seja uma ajuda concreta às pessoas, e todas as vezes eu faço assim, todas as outras coisas que me acontecerem eu vou procurar fazer assim. Eu me acostumei, eu criei um caminho, criei um hábito, e nós somos seres de hábitos. Precisamos criar hábitos bons, justos, úteis, generosos, benéficos para nós e para a humanidade. Que hábitos temos nós? De que maneira fazemos as coisas? Então é muito importante a gente aprender a dar alguma coisa. Meu pai dizia que a gente sempre deveria ter alguma coisa na mão da gente, nos bolsos da gente, no carro da gente, para oferecer a alguém. Quando não, na cabeça e no coração da gente. Às vezes as pessoas não têm muito a oferecer do ponto de vista material, mas tem uma atenção, tem um sorriso, tem uma palavra, tem um gesto de carinho, de comunhão, de abertura, de acolhimento, e isso já é muito. Não é um cumprimento que a gente dá bom dia, boa tarde, boa noite, de qualquer jeito, displicentemente, como geralmente nós fazemos. Há pessoas que dão um bom dia para a gente, que se a gente não tiver cuidado, a forma, o sotaque, a maneira com que a palavra foi expressa, é exatamente o contrário que ela quer dizer. E seu dia não presta para nada. Às vezes a gente não liga muito para a maneira, para a forma, mas ela é tão importante quanto o conteúdo. Então, se eu dou um bom dia a alguém, tem que ser um bom dia bem dado, para que a pessoa de fato perceba que eu desejo que o seu dia seja bom. E assim por diante. Há pessoas que apertam a mão da gente, melhor seria não apertar nunca. Porque já passaram por essa experiência, você dá a mão, a pessoa dá fechando os dedos assim. É como se estivesse empurrando a mão da gente para fora. Não cola, não dá, não se encaixa nada, nenhum dedo com nenhum dedo. Então, melhor que dissesse assim, tudo bem com você? Era mais tranquilo. Outras pessoas dão aqueles abraços que nunca abraçam, né? É o abraço que a cabeça vai um pouco, o corpo está mais ou menos uns 3 léguas de distância, e a gente tem ali, parece que está abraçando, mas não abraça. Beijinhos, aqueles beijinhos que às vezes a gente beija, mas o beijo bate na parede, lá na frente. Não chega perto da pessoa, porque não é direcionado à pessoa. E eu digo isso com graça, mas tudo isso é muito importante, porque revela-nos o quanto nós estamos dispostos a oferecer de nós aos outros, naquilo que é mínimo e que nós temos e que podemos dar efetivamente, sem nenhuma desculpa para dizer, me perdoe, agora eu não tenho o meu corpo aqui, agora eu não tenho minha boca aqui para sorrir, agora eu não tenho aqui minha mão para lhe apertar, meus braços para lhe abraçar. Essa desculpa a gente não pode dar, porque nós estamos ali, naquele exato momento. Tenha sempre alguma coisa para dar a alguém. Não vá de mãos abanando, não vá de mãos vazias. Porque se a gente vai de mãos vazias para os outros, quando chegarmos diante de Deus, estaremos exatamente desse jeito diante de Deus, de mãos vazias. Passamos uma vida inteira aqui, de décadas e décadas, sem juntar nada que preste para dar a ninguém. E será isso que a gente vai dar a Deus. Porque a gente leva da vida a vida que a gente leva. Se a vida que a gente leva é vazia, é essa vida que a gente tem para oferecer para a eternidade. A eternidade é uma provisoriedade bem vivida. Se a nossa provisoriedade é mal vivida, é isso que a gente eterniza todos os dias. E não tem outra coisa além dessa. Tem que ser essa mesma. E vamos ter que arcar com as consequências disso quando a vida nos chamar para nos fazer a prova dos 9. Quando nós fomos de fato confrontados com nós próprios e com aquilo que fizemos de nós. E às vezes o que a gente tem que dar é uma coisa simples, é uma esmola concreta mesmo, é uma moeda, é um dinheiro, é uma cesta básica, é um produto, é uma comida, um alimento, é uma roupa para quem precisa, é um remédio. Às vezes essas coisas são bem concretas, porque as pessoas precisam efetivamente de coisas palpáveis, não só daquilo que é espiritual da nossa parte. Eu aprendi, e vocês podem também fazer isso, ver como a vida da gente muda com uma coisa pequena. No carro, para quem vai dirigindo, ter sempre ali um lugarzinho fácil, acessível à sua mão, que tem umas moedazinhas de R$1, de 50 centavos e tal, está ali.
alguma nota se quiserem. Porque quando você para num semáforo desses da vida, que tem alguém meio-dia em ponto, querendo lavar o para-brisa do seu carro, ou simplesmente vendendo ali uma bala, um chocolate, você não vai decepcioná-lo e você também não vai ficar irritado porque alguém está lhe incomodando. Baixa o vidro, 2 dedos, se não quiser baixá-lo todo, e dá uma moeda daquelas. Porque as pessoas, quando nos pedem as coisas, não nos pedem muita coisa. Elas aceitam o que a gente tem para dar. E acabou a história. E agradecem do fundo do coração. A gente não se aborrece, pelo contrário, está feliz porque pôde ajudar, com o mínimo que fosse, e a pessoa está mais feliz ainda porque foi ajudada e recebeu a atenção devida da gente. Agora, a gente tem que começar a fazer isso. Se não começar, não faz. E vai passar a vida inteira dizendo, olha, lá vem de novo aquele menino querendo limpar o meu vidro, que já está limpo há muito tempo. A gente vai se aborrecer o tempo inteiro. Não vai conseguir fazer nem ajudar absolutamente a ninguém. Depois Jesus, nesse evangelho, quando ele oferece 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, ele supera aquele nível de comodidade que é muito comum encontrar em todos nós. O nível do mandamento abstrato, universalista, fácil demais, que significa pedir que nós amemos a Deus. Olha, se Jesus Cristo dissesse apenas assim, primeiro e o mais importante e o único mandamento é amem a Deus sobre todas as coisas. Ótimo, porque cada um na sua cabeça tem um jeito de amar a Deus e de interpretar esse mandamento. Então, para alguém pode dizer, amar a Deus é eu rezar um pouquinho à noite antes de dormir. Pronto, rezei e amei a Deus. Fiz o dever de casa. Para outro diz, amar a Deus é voltar a participar das missas aos domingos. Eu estou muito afastado da missa. Aí eu vi no domingo, pronto, já estou amando a Deus. Amar a Deus significa fazer uma caridadezinha, viu? Que pelo menos de mês em mês a gente tem que ajudar alguém. Aí você compra 1 quilo de arroz, outro feijão, pronto, entregou alguém, ajudou, amou a Deus. Para que a gente não fique nessa subjetividade, cada um interpretando do seu jeito, é que Jesus Cristo diz, concretizando esse amor a Deus. O segundo mandamento é esse: amar o teu próximo como a ti mesmo. Trata-se de aprendermos a pensar globalmente, mas agir sempre localmente. Amar a Deus, mas agir com amor com as pessoas que estão convivendo conosco. É muito fácil a gente amar todas as pessoas no geral. O difícil é amar aquela pessoa em particular que está na frente da gente. Aí já não é tão fácil. E quem é esse próximo a quem a gente deve amar? Essa é outra pergunta boa, para a gente ir afunilando o evangelho. Vocês se lembram daquela parábola do bom samaritano? Que um homem estava caído, quase morto, no meio de uma estrada. Passou um, não acudiu, passou outro, da mesma forma foi indiferente. E o terceiro, que era samaritano, que era inimigo daquele que estava ali deitado e caído, foi quem o acudiu em tudo e por tudo. E Jesus conta essa parábola e pergunta aos fariseus que a escutavam, quem é o próximo desse homem que estava caído? Ou o próximo desse homem que passou pelo caminho? Era aquele que precisava dele. O próximo da gente é todo mundo que precisa da gente. Aí eu vou ter agora que procurar quem é que precisa de mim. Não preciso ir muito longe, não. Porque nesse mundo todos nós somos precisados uns dos outros. Não tem ninguém autossuficiente. Todos nós somos pedintes, necessitados, dependentes uns dos outros para viver e para chegar onde chegamos. E não tem aquele rico que pode bater no peito e dizer, olha, toda essa riqueza que eu construí, esse patrimônio que eu fiz, é do meu suor. É fruto da minha inteligência e do meu trabalho, de mais nada, nem de mais ninguém. Às vezes é o contrário, quem é mais rico, quem juntou mais patrimônio, é aquele que mais precisou de gente. Um dono de uma rede de supermercados, um dono de uma rede de postos de combustível, um dono de muitas indústrias. Quanta gente tem trabalhado para que ele possa amealhar o que ele conquistou. Se esse povo não existisse, não fizesse o que fez, nada feito, ele não teria juntado nada. Todos nós somos necessitados uns dos outros. Então a gente pode dizer que quem é o meu próximo?
O meu próximo é aquela pessoa que a vida colocar diante de mim e pronto. Eu não tenho que escolher. Seja lá quem for. Eu estou aqui, tem pessoas diante de mim. Esses são os meus próximos. Quando eu sair daqui para entrar no meu carro, vou encontrar outras pessoas. Esses são o meu próximo. Quando eu chegar em casa e antes de chegar pelo caminho, eu vou encontrar caras diferentes. Esses são, naquela ocasião, o meu próximo. E é com eles que eu tenho que conviver. É a eles que eu tenho que ajudar. É com eles que eu tenho que construir vida comunitária, beneficiando-me da presença deles e beneficiando-os da minha presença. Eu ofereço o que eu tenho e eles não têm, e recebo deles aquilo que eles têm e eu não tenho. E é nessa troca que a gente cresce. Crescemos nós e crescem eles igualmente. Não dá para escolher o próximo da gente. Tem uma lei na espiritualidade antiga do hinduísmo que diz exatamente isso. A pessoa que vem é sempre a pessoa certa. Diz, mas não pode, pai. Porque essa pessoa que eu encontrei hoje na rua não é a pessoa certa, não pode ser. Porque ou pessoazinha ruim danada. O senhor não sabe, não viu, não percebeu, não foi incomodado com aquela pessoa como eu fui. Às vezes a gente precisa de um incômodozinho. Precisa de alguém chato diante da gente. Precisa de alguém que de fato não é aconselhável para ninguém e desejável para nenhuma outra. Por quê? Porque a gente está muito acomodado no mundinho da gente, tudo direitinho, tudo certinho, a famíliazinha por perto, tudo funcionando a contento. A vida de vez em quando precisa nos chacoalhar, mexer conosco, para mostrar-nos que ela não é assim. E preparar-nos para os piores dias que virão. E essas pessoas menos boas que a vida vai colocando diante da gente, nos serve para preparar-nos, treinar, exercitar nossa tolerância, nossa paciência, nossa resiliência, nosso amor, nossa caridade, nosso respeito às pessoas, independentemente de quem sejam elas. Então a pessoa certa é sempre a pessoa que vem diante de nós. Em segundo lugar, o nosso próximo é, antes de tudo, quem está mais perto de nós fisicamente, claro. Quais são as pessoas que comumente estão mais próximas a nós no dia a dia? Os da nossa casa. Os da nossa casa. O marido, a mulher, os filhos, os pais, os avós, os primos, aqueles que convivem conosco, às vezes sob o mesmo teto, 24 horas por dia. E atenção, é bom que nós sejamos capazes de amar essas pessoas de casa primeiramente. Exercitar esse amor com elas. Porque é muito fácil a gente gostar das pessoas da rua. Você encontra uma pessoa num bar, num restaurante, no supermercado, aqui na igreja, uma vez ou outra na vida, e aí se encontra uma conversa boa, uma conversa educada, progride, e a pessoa volta para casa dizendo, mas aquele lá é o sujeito bom. Gostei tanto dele, tão educado, tão gentil, tão atencioso, e é capaz daquela pessoa ficar tão impressionada vai fazer uma propaganda enorme da gente pelo mundo afora. Mas quando esse sujeito que era tão bom para aquele outro chega em casa, é patada para todo lado. Não dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não agradece a ninguém que fez qualquer coisa por ele ou por ela. É como se já é da família, então não tenho que agradecer não. Obrigado e perdão e desculpa são palavras que não existem no nosso vocabulário cotidiano com aqueles com quem convivemos de perto. E esse é um problema grave. E aí a família vai se deteriorando, nossas relações vão minando, e quando tudo se acaba e não fica pedra sobre pedra, nós perguntamos, onde é que eu errei? É preciso que nós aproveitemos esse expediente caseiro e familiar, que é tão curto, que passa tão depressa, e façamos dele uma espécie de laboratório para que nós possamos praticar, exercitar, treinar, aprender e reaprender dentro dela todas as coisas boas e importantes que o mundo lá fora espera e exige de nós. E o tempo que a gente passa em casa é tão curto. Um filho fica até quantos anos? 15, 17, 18? Depois sai para estudar fora, às vezes nunca mais volta. Só nas férias uma vez ou outra. Outras vezes nem nas férias.
Depois se casam, têm sua família, também não voltam mais. Vêm os pais de quando em quando. Outras vezes saem simplesmente de casa, porque acabou o seu tempo ali. E nós perdemos 18, 20 anos com a presença daquelas pessoas e não aprendemos nada, não ensinamos nada, não trocamos nada. Nem os pais crescem, nem as crianças, muito menos. É esse espaço onde a gente vai trocando e vai aprendendo e vai se enriquecendo. E vai errando junto também. Se tem um lugar que a gente tem o direito de errar é na casa da gente. Porque na casa da gente a gente erra, mas erra diante de uma pessoa que ama a gente, que conhece a gente, que tolera a gente, por 1000 razões. Agora na rua, não se perdoa facilmente quem erra. Quando a gente erra diante de desconhecidos, a gente pode morrer, literalmente. E tem acontecido muitos desses casos. Erremos em casa e sejamos capazes de nos corrigir em casa, para que lá fora a gente aprenda a caminhar com mais segurança em todos os aspectos. É esse o testemunho que o Evangelho pede de nós. Depois, em relação ao amor, Jesus Cristo nos diz mais 2 ou 3 coisinhas que eu passo rápido por elas. Primeiro, precisamos amar do jeito certo e não de qualquer jeito. Vocês se lembram de uma musicazinha que a gente cantava até pouco tempo? Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valerá. A pergunta é que eu sempre fiz, será que é qualquer maneira de amor que vale? Eu boto na cabeça um jeito de amar e amo, mesmo muito torto? Não sei responder. Mas o fato é que a gente pode correr muito risco. Sempre eu me lembro de um cantor que, em tempos antigos, ainda no Antigo Testamento, vocês nem nasceram, a maior parte, quem sabe, chamado Lindomar Castilho. Ele matou a esposa, faz uns 40 anos, creio. E aí, quando ele foi entrevistado, ele disse, eu matei por amor. Então, será se qualquer maneira de amor vale a pena? Até para matar o outro, em nome do meu amor, que no fundo não é amor, é possessão, possessividade, é ciúme ao extremo, é ter o outro como minha propriedade. Então, é preciso que a gente aprenda a lição do amor. O amor vale para o outro como eu amo a mim mesmo. Aí é o critério do Evangelho. Nenhuma pessoa de sã consciência se odeia, faz alguma coisa que não sirva para ela, que lhe traga um desgosto, que lhe cause um malefício. Uma pessoa doente psicologicamente faz, mas uma pessoa de sã consciência não. Então, Cristo quer que a gente ame os outros como a gente é capaz de se amar nos melhores dias da gente, quando a gente mais se aprecia ao longo da vida da gente. Segunda coisa, aprendamos que o amor não é sentimento, amor é comportamento. O amor não é o que eu sinto, é como eu me comporto. Porque se fosse um sentimento, estaria fora do meu controle. Eu não controlo o sentimento, mas se é uma decisão, está dentro do meu controle. E eu controlo as minhas decisões. O amor é um ato livre, que eu decido amar e acabou a história. Eu me decido a agir de forma amorosa e o amor já está presente. Não importa se me apetece, eu tenho sentimentos, se eu gosto ou não. O amor não implica gostar dos outros. Aliás, às vezes gostar dos outros até atrapalha o amor. Você não tem que gostar de ninguém para amá-lo. Você tem que se conscientizar de que precisa viver com todos uma relação de amor e fazer o melhor por eles, porque o que você faz por alguém volta para você. Então faça o melhor para alguém para que o melhor seja feito também para você. E a terceira coisa que eu acho extremamente importante é que a palavra mandamento em hebraico, mitzvah, significa exercício, treinamento. Então, quando Cristo diz, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, ele quer dizer, eu vos introduzo numa nova prática, num exercício novo, num novo treinamento. Procure amar uns aos outros. O amor é um desejo que Jesus Cristo oferece a todos nós. Não é uma coisa já pronta, não é uma coisa já feita. É algo que a gente começa e não tem fim. Vai construindo pouco a pouco. Não é uma coisa acabada. Nunca o amor é uma coisa acabada e já feita.
que a gente pode baixar a guarda e dizer, já amo, e acabou a história. Não, a gente pode ser surpreendido com falta de amor da gente e da parte daquele que a gente diz amar. Eu termino lembrando que eu gosto muito de celebrar matrimônios de 25 anos já realizados, bodas de prata, por exemplo. Matrimônios de 50 anos, bodas de ouro. Por quê? Porque quando você celebra 25 anos de uma relação com frutos, com a família, com filhos, às vezes até com netos ali presentes, e eles, os dois, se conservam unidos, se conservam alegres e minimamente felizes e realizados, com aquele prazer imenso de realizar aquela celebração daquelas bodas, aí eu posso dizer ali que o amor, de fato, existe. Foi alcançado, foi concretizado. Quando o casal vem bem novinho aqui diante do altar, com 20 e poucos anos, ele não pode dizer que ama ainda um ao outro. Não pode. O mais justo seria dizer assim, olha, na hora do casamento, eu não amo você ainda, viu? Porque não houve tempo para isso. Mas eu vou construir esse amor do seu lado, porque eu aposto em você. Tem tudo para dar certo a nossa relação, e eu estou empenhado nela. Nós temos muitas coisas em comum, para além da nossa atração. Temos muita coisa em comum. Vamos construir esse amor juntos? Depois de comerem um saco de sal, aí podem dizer se de fato aquela promessa aconteceu de verdade. O amor é algo que se constrói. Nunca confundamos as coisas. A planta de um prédio, a maquete de um prédio, por mais bonitinha e bem feita que seja, e que a gente olhe e diga, mas que coisa perfeita, ainda não é o prédio. É só a planta, é só a maquete. O mapa, por mais interessante que seja, nunca é o território, é só o mapa. É preciso que a gente não se contente achando que os desejos da gente, as boas intenções da gente, já são as coisas boas que Deus quer que nós realizemos. Precisamos nos introduzir nessa realização, para que ao longo do tempo possamos dizer para nós mesmos com muita alegria e para o mundo inteiro, se não para Deus, que nós conseguimos. Não foi fácil, mas conseguimos alguma coisa, algum resultado. Estamos satisfeitos com Ele. Que Deus nos ajude nessa empreitada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.